Bom dia, meus amados. Como que vocês estão? Tudo bem aí com você? Eu quero dizer que vai ficar melhor, porque Ele está derramando algo sobre a tua vida. Ele está derramando algo sobre a tua casa nessa manhã. E eu quero que você desfrute de cada gota daquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo para você. É cura que você necessita? Receba em nome de Jesus. É um milagre que você precisa nessa manhã? Receba em nome de Jesus. É um consolo que você precisa nessa manhã? Receba em nome de Jesus. É um abraço que você quer receber do Pai nessa manhã? Receba um abraço dos seus braços de amor. Eu também gostaria de poder te dar esse abraço nessa manhã, mas receba ele online nessa hora, em nome de Jesus. Amém, queridos. Dia 14 de junho de 2020. Um ano atípico, um tempo tão diferente, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou em nada, nem sequer um fio do seu cabelo foi mudado, porque Ele continua sendo o nosso Deus. E eu gostaria que você pudesse, juntamente comigo nessa manhã, perceber isso. Amados, Deus é tremendo. Ele tem falado e Ele tem me mexido nesses dias de uma forma tão ímpar. E eu confesso para vocês que eu fui para aqui, eu fui para ali, mas algo ecoava dentro do meu espírito. E eu busquei ser fiel àquilo que Ele estava compartilhando, e eu quero introduzir aquilo que nós vamos ver através das Escrituras Sagradas, aquilo que Deus preparou para mim e para você nessa manhã. E eu queria começar a abrir o meu e o teu pensamento, o meu e o teu raciocínio, ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23. Marcos 7, do 14 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava ali com uma multidão. Fariseus perguntavam e queriam ouvir, e Jesus já havia dito algumas coisas, e no versículo 14 diz que Ele, convocando de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que fora entre o homem, tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Esse texto nos mostra Jesus ali falando com os seus discípulos a respeito do que verdadeiramente contamina o homem. Aonde está o verdadeiro perigo da contaminação?
A palavra contaminar, no original, ela quer dizer tornar impuro. E nós vemos aqui nesse texto que os fariseus, eles eram extremamente zelosos no que via a ser a higiene, ao lavar as mãos, a purificação. Ora, os fariseus, por natureza, eles seriam homens que teriam extremo zelo para com a palavra, guardadores fiéis das Escrituras. Mas mostra que o coração do homem, sendo enganoso e corrompido, ele acaba por muitas vezes dando valor a algumas regras, condutas humanas, ao verdadeiramente aquilo que Deus deseja que seja o nosso coração, um coração puro. Então ele está aqui trazendo essa analogia e falando que não é o que vem de fora para dentro, porque o que vem de fora para dentro entra no ventre e depois ele vai embora para lugares escusos. Mas é o que sai do coração do homem. Isso sim tem um poder monstruoso de contaminar. Quando olhamos para esse momento, vemos aí tanto zelo com relação a cuidados. E os tomamos, vocês podem ver que na banda, menos os que cantam, que não estão usando máscara. Por quê? Porque nós estamos sendo zelosos, não religiosos. E ao olhar esse texto, trazendo essa explicação de uma parábola que Jesus estava mostrando, ele vê exatamente esse perigo que se encontra dentro do homem. Temos visto nesses dias algo semelhante, mas não estabelecidos pelos fariseus, mas pela própria sociedade, por políticos inescrupulosos que estão usando recursos que foram liberados nesse momento, exatamente para ser investido na saúde, para cuidar de vidas, para cuidar de pessoas, e exatamente aquilo que diz aqui o texto, para dos perigos ele fala, os furtos, dolo e toda essa loucura que estão fazendo. Então isso demonstra o quê? Esse é o verdadeiro perigo. Pessoas que de repente em sua vida conduziram-se de uma forma correta, mas em determinado momento, por causa dessa contaminação, começam a tomar decisões erradas, inescrupulosas, e com isso contaminam e matam tantas pessoas. É claro que nós vamos continuar fazendo a nossa parte com relação aos cuidados, mas precisamos entender o que essas verdades nos trazem. Outros perigos estão sendo disseminados. Como isso está acontecendo? O que devemos fazer? Amados, a grande verdade é que quando nós olhamos momentos de caos na história, por mais que choquem aos nossos olhos humanos, se você for procurar ver, se você entrar verdadeiramente em Deus, você vai conseguir ver coisas tremendas e poderosas que Deus faz no meio de um caos. Sabe de uma coisa? O caos é um ambiente propício para milagres. É no meio de um ambiente desse que milagres extraordinários acontecem. E sabe de uma coisa? São momentos como esse que Deus pode usar a minha e a sua vida para abençoar pessoas. Eu tenho visto e ouvido alguns relatos de situações que no cotidiano e na rotina normal estavam indo à falência, de relacionamentos, de ambientes familiares. E esse tempo acabou promovendo cura, restauração, milagres. Pessoas que estavam isoladas e nesse momento foram acolhidas. Isso é sinal do que a palavra de Deus diz ali em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Quando eu e você amamos a Deus, prepare-se. Ele vai nos surpreender. Ele vai trazer algo. Ele vai fazer algo no meio de uma situação que você jamais esperaria. Então esse texto que acabamos de ver em Marcos 7, ele mostra exatamente isso, que há necessidade de nos cuidarmos, para que a contaminação não venha de dentro para fora, porque ela tem um poder destrutivo muito maior do que tudo aquilo que nós podemos ver. Amados, quando nós olhamos para um panorama, eu ouvi um desses dias, um homem de Deus trazendo uma ministração, e ele trouxe algo, falando se você está vivendo esses dias e pensando assim, meu Deus, nunca houve um tempo tão terrível como esse. Realmente, eu até tinha falado isso. Mas quando ouvi isso e fui procurar ler alguns relatos de pessoas que, por exemplo, que nasceram no começo do século passado. Quem nasceu ali em 1901, passou ali no ano de 1914 a 1918 a Primeira Guerra Mundial, aonde milhões de pessoas perderam suas vidas no contexto de guerra. Essa guerra findou em novembro de 1918 e em dezembro desse mesmo ano, até 1920, veio a gripe espanhola, onde contaminou mais de 500 milhões de pessoas, que significava na época 1/4 da população humana. 50 milhões de pessoas perderam suas vidas. Passam-se mais alguns anos, no período ali de 1928 a 1930, teve aquele crash da Bolsa Americana, e aquilo repercutiu no mundo inteiro, Bolsa de Valores, e um período de recessão terrível. E eu imagino uma pessoa que estava passando por aquilo, Primeira Guerra Mundial aos 14, passando ali pela gripe espanhola com 15, 16, passando por esse recesso ali com 28, com 30 anos de idade. Aí chega ali em 1940, 39 para 40, a Segunda Guerra Mundial. E todas essas coisas movendo e mexendo. Então eu vejo ali pessoas que até os seus 50 anos passaram por tantos processos. E o que aconteceu? Deus continuou sendo Deus. O mundo continuou se reinventando. Chegou a nossa geração aqui em 2020 e estamos vendo esse caos sobre toda a terra, mas nós não desanimaremos, nós não desistiremos, porque nós continuamos crendo naquele que nos chamou para completar uma boa obra. Enquanto eu caminhar nessa terra, eu vou querer fazer tudo aquilo para que Ele tem me chamado para fazer. E se você for ali alguns capítulos para trás, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ver um texto muito conhecido, muito ensinado, muito pregado. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Famosa, conhecida parábola do semeador. Voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca,
e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo assim, porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, esse texto você conhece muito bem, e sabe, a explicação dele vem nos próximos versículos, falando o que são essas sementes, o que elas passaram em cada situação. As que caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. As que caíram em chão pedregoso, e ali as suas raízes não podiam se aprofundar, logo secando. E a explicação de cada uma: aquelas que caem, aquelas que você ouve e recebe, e aí vem o inimigo, Satanás, e rouba. Aí aquela que é na pedra, por não ter uma profundidade nas nossas vidas, acabam também morrendo. Aquelas que a preocupação desse mundo no meio dos espinhos, enfim, e aquela que cai em boa terra. E essa parábola, ela está falando do quê? Ela está falando de sementes lançadas e as respostas dos solos aonde elas foram lançadas. E nós vemos que o quê? Um terreno impróprio não vai dar condições para que ela produza. Mas eu quero trazer um outro enfoque, aonde o Espírito Santo de Deus, eu creio, me conduziu a enxergar e ver. O princípio inicial, fundamental, que esse texto diz, ali no começo, aonde ele fala: o semeador saiu a semear. Jesus estava ali trazendo esse ensinamento: eis que saiu o semeador a semear. Essa ação de semear é uma ação que eu e você precisamos entender tantos aspectos que elas promovem para que eu e você possamos enxergar verdades absolutas. Essas que estão aqui bem esclarecidas no texto, você e eu podemos utilizar. Sim, eu preciso preparar o meu coração para que essa semente caia em boa terra e produza. E é isso, e sempre oramos assim quando vamos ministrar a palavra de Deus. Mas eu vejo que muitos estão deixando de lançar semente por causa das dificuldades que surgem de tantos lugares. Nunca se viu tantos pregadores ministrando em lives, em vídeos no YouTube, nas redes sociais, no WhatsApp, pois são formas hoje de falar para o povo a palavra de Deus. E glória a Deus por isso, porque a palavra tem chegado. Mas muitas dessas sementes não geram e não crescem. Muitas pessoas estão recebendo essas sementes em suas casas, aí como você está, mas essa semente não gera, essa semente não produz, ela não vai ao seu propósito. Mas eu quero declarar que essa semente que está chegando hoje, aí na sua casa, ela vai promover vida em nome de Jesus. Mas vemos que existem opções de onde ela pode cair. E eu e você podemos trabalhar juntos para que isso aconteça. Nesse tempo em que estamos vivendo, vemos o risco de um grande esfriamento. E como igreja, como povo, queremos fazer a nossa parte. Esse distanciamento social, ele acaba produzindo naturalmente um esfriamento, porque as pessoas
entram num mundo, entram na sua história e de repente podem se acomodar a estar em casa e abrir o aplicativo, o celular, e ver ali, receber uma palavra, um ânimo, uma injeção de ânimo naquele tempo, naquela situação. Mas isso, na verdade, não está levando ao pleno propósito para o qual nós somos chamados a fazer, que é ser igreja. É hora de mantermos o contato com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. É claro que o contato físico ele está desaconselhado nesse momento. Mas existe o contato onde podemos ter, tanto através de telefonemas, de videochamadas, como alguns contatos em ambientes que não ofereçam nenhum tipo de risco. Para quê? Para que possa ser levado uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Para que passamos por esse vale que está sendo esse tempo, preparados para a próxima fase que virá. Nós precisamos nesse tempo sim, nos fortalecer. Não engordar. Porque a grande verdade é que esse tempo tem feito que muitos de nós ganhem alguns números a mais nos nossos modelos de roupa. O tema dessa mensagem é construindo pontes. O Senhor me mostrou que sementes são pontes. O que é uma ponte no dicionário da língua portuguesa? A palavra ponte, ela fala tudo que serve de ligação ou comunicação. Ou seja, se as sementes são a palavra lançada, as sementes são pontes lançadas em nossas vidas, gerando uma comunicação, gerando uma ligação para o que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Olha que interessante. Quando eu entendo então que sementes são pontes, eu entendo que precisamos construir pontes. E esse é o tema dessa mensagem nessa manhã. Construindo pontes. Pontes foram construídas para facilitar, acessar, abrir, levar a destinos. Em tantos lugares do mundo, vemos pontes famosas, Golden Gate, e quantas pontes que nós vimos já em filmes, onde tantas histórias acontecem nessas pontes. Por causa das suas conexões, elas têm essa importância. E se nós estamos lançando pontes, se nós estamos construindo pontes todos os dias das nossas vidas, nós estamos gerando acessos. Acessos para quê? Para que destinos sejam alcançados. Para facilitar, para que pessoas descubram, para que pessoas experimentem, para que pessoas vivam propósitos que Deus tem preparado para elas. Nós olhamos aqui em São Paulo, ano passado eu fiz uma viagem, nós fomos até Mato Grosso do Sul, ali em Dourados, para um remir que teve, e eu fui até Ribeirão Preto, me reuni com pastores, amigos, irmãos, motociclistas, e fizemos uma viagem maravilhosa. Foi a viagem mais legal da minha vida de moto que eu fiz. Saímos ali, e quando chegou na divisa de São Paulo com Mato Grosso, tem o Rio Paraná, se eu não me engano. E ali naquele local nós fizemos uma cruzada sobre as águas, em lugares que eram aterros e pontes de 11 quilômetros de extensão. E eu olhava a água para um lado, água para o outro, falei, uau, que maravilha, ligando 2 estados. E existem outros acessos que cruzam o Rio Paraná, nessa divisa de São Paulo e Mato Grosso, e olha quantas facilitações essas pontes permitem viver. Assim também lá no Espírito Santo, eu me lembro que eu fui lá no século passado, e não tinha acesso de Vila Velha para Vitória. Você tinha que dar uma volta enorme.
E eles construíram a ponte. Facilitou a vida para milhares de pessoas ali. A ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói, o acesso do Rio de Janeiro para Niterói era muito complicado. Ou por balsa, por acesso, era uma volta enorme. E o que a ponte Rio-Niterói facilitou. Enfim, todas essas pontes, elas servem de ligação, de comunicação, de estados, de cidades. E nós vemos que pontes são construídas diariamente. Algumas pessoas foram pontes para que pudéssemos acessar, ir a lugares aonde não conseguiríamos chegar. Você de repente precisava de acessar alguma situação, um lugar, alguma coisa, e como é que eu vou fazer isso? E de repente alguém te apresenta uma pessoa, faz uma ponte, e essa pessoa, ela vai ser bênção na sua vida, pois ela vai te permitir acessar algo que você precisa. Pessoas sendo ponte. Pontes que foram quebradas. Nós vemos as dificuldades quando vem aquele período de chuva e uma ponte, ela é levada pela força das águas e provoca todo aquele problema, pois tem a dificuldade para se conseguir chegar em um lugar onde já estava resolvido. E isso acontece em relacionamentos. Pontes de relacionamento entre pais e filhos. Pontes que foram implodidas, que foram destruídas. E ao romper-se isso, perde-se uma conexão tão importante que o próprio Deus estabelece para que nós possamos viver propósitos, para que nós possamos experimentar planos que Deus estabeleceu para nós. Para que os filhos possam dar continuidade àquilo que os pais têm recebido. Pontes que são destruídas, pontes de ligação e intimidade que Deus quer estabelecer nos casamentos, mas estão desfeitas, estão rompidas, e Deus quer que sejam restabelecidas. Nessa manhã Deus está falando para mim e para você: construa pontes, construam pontes, pontes que acessem o teu relacionamento com o teu cônjuge, ponte que restabeleça o teu relacionamento com teus filhos, pontes que restabeleçam o teu relacionamento com aquele irmão que foi tanto tempo de bênção na sua vida, e por causa de uma bobagem, essa ponte se rompeu. Nessa manhã Deus está falando para mim e para você: construam pontes. Construam pontes. A ponte mais importante que eu e você acessamos se chama Jesus Cristo. Essa, sem dúvida alguma, é a mais importante. Nós estávamos separados de Deus. Deus, um abismo, e nós. E Jesus, ao ser colocado naquela cruz, Ele estava usando aquela cruz para ser a ponte que nos traria de volta ao relacionamento com o nosso Pai. E com isso Ele fala: ei, eu estou construindo uma ponte para que vocês acessem em mim coisas muito maiores. Coisas que vocês não acessariam se vocês não tivessem entrado nesse caminho que se chama Jesus Cristo. Evangelho de João 3,16 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a ponte que Jesus estabelece entre o Pai e nós, entre Deus e nós. E é através desse caminho, dessa ponte principal, que já nos colocou em um lugar, porque hoje, por causa de Jesus, por causa dessa ponte que foi estabelecida para nós, eu e você podemos estabelecer e acessar tantas pontes que a palavra dele lança para nós. Aí, enquanto eu ficava preparando isso, eu comecei a ficar
na minha imaginação santificada, como diz o nosso apóstolo Djalma, eu comecei a ver aqueles desenhos do Batman, aqueles da Gotham City moderna, vários túneis, pontes, acessos ligando um lugar ao outro. E eu falava, é isso, são tantas pontes, mas as pontes que estão ruídas estão trazendo profunda tristeza, profunda destruição em muitos ambientes. Algumas pontes que foram implodidas estão levando sofrimento a muitos lugares. É triste ver um desviado, alguém sem esperança, por não enxergar solução, por não ter no que esperar. Por quê? Porque pontes foram rompidas. Entretanto, nesse período, temos visto tantas pessoas sendo ponte. E esse momento que o mundo está vivendo, nós vemos, por um lado, o acovardamento de tantos e a displicência de outros tantos. A cura ainda não foi estabelecida. A nossa proteção desse vírus ainda não foi estabelecida. Então, estamos entendendo as coisas e sabemos o que podemos, de que forma devemos fazer. Mas você vê muitos deixando de cuidar, mas muitos deixando de fazer qualquer tipo de coisa por causa desse medo. E temos visto pessoas à frente de projetos para tocar vidas, projetos que são pontes para chegar em pessoas, abençoar pessoas, ou mesmo pessoas que estão cooperando com eles. Jovens engajados em projetos sociais. Eu tenho acompanhado um casal de jovens que eles têm saído nessas últimas semanas e têm ido cooperar, colaborar com uma ponte que está sendo estabelecida lá no meio da Cracolândia. Aquele ambiente tão hostil, onde a droga, onde o inferno, ali parece a porta do inferno, segundo eles relatam. Mais de 1000 pessoas naquela condição de imundície. Crianças, pessoas drogadas que vão ali e os seus filhos ficam ali caminhando e esse projeto feito por pessoas preparadas, um pastor que sabe, existe todo um processo. Você não pode simplesmente chegar lá e sair oferecendo coisas, porque eles podem transformar aquilo que eles recebem em recursos para comprar mais drogas. Então existe todo um cuidado, existe toda uma forma. Mas o que eles estão sendo? O que esse projeto está sendo? Uma ponte para tocar aquelas vidas que estão nesse contexto. Então existem pessoas que são os que elaboraram, que planejaram, e outros que estão cooperando, colaborando. Usam máscaras, usam luvas, tentam manter ali aquela distância segura, mas estão ali levando alimento, levando o que beber, levando máscaras. E amados, os relatos que eu ouvi deles, é que diz que aproximadamente 80% daquelas pessoas que estão ali, são pessoas que passaram por igrejas. Pessoas que entraram em igrejas. Pessoas que sementes foram lançadas, mas caíram à beira do caminho, em terreno pedregoso, os espinhos sufocaram. E nós vemos a importância do que uma ponte pode promover. E eles vão, fazem esse trabalho, mas não é simplesmente um trabalho social. A palavra é ministrada a eles. E eles tentam sempre tirar pessoas de lá para levar para a recuperação. Vão 16 pessoas, vão 10 pessoas. Amados, uma vida vale mais do que o mundo para Deus. E quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, Deus, obrigado, porque tem um time de valentes que não estão se omitindo nesse tempo.
Ah, pastor, mas eu não posso fazer isso porque eu sou grupo de risco. Claro, e respeitamos muito bem, mas não se esconda atrás de uma situação e não deixe que isso coloque um medo dentro de você, aonde o mínimo que você pode fazer, você não faça. Temos pessoas que são ligadas a nós, que fazem parte da igreja e tinham trabalhos de sair, de fazer alimentos. Nós temos cooperado com alimentos. Eles fazem pratos, levam para moradores de rua, em lugares aí debaixo de viadutos e pontilhões. Trabalho que tantos outros faziam e deixaram de fazer nesse momento por causa desse medo. Mas essas pessoas estão estendendo pontes, buscando dar assistência a pessoas. Nós vemos pessoas aqui, grupos aqui da igreja que estão procurando estender pontes. Amados, existem muitas pessoas que estão em tratamento de radioterapia, de quimioterapia, precisam se deslocar, ir para um hospital, receber esse tratamento e precisam de um apoio. Seja uma pessoa a fazer isso. Existe um grupo de mulheres, de irmãs aí, que estão auxiliando algumas, se revezando. Havia um tratamento e cada dia uma delas se propunha a ir com essa irmã, botar no carro, levar, ficar num ambiente seguro. É um setor que não há o risco do contágio elevado. Amados, precisamos construir pontes. Precisamos construir pontes. Esses dias a minha esposa, ela foi acompanhar uma pessoa que não é da igreja. Uma pessoa que há anos a pastora Marta lança sementes na vida dela. Mas elas são sufocadas pelo espinho, são roubadas. E outras crenças da sua mente têm roubado. Mas surgiu essa oportunidade. Ela está num tratamento severo também. E eu a levei até ali para se encontrar e ficar com ela durante o tempo que ela estava recebendo a quimioterapia. O que ela estava fazendo? Construindo pontes. Construindo pontes. Dê assistência a pessoas. Construa ponte para pessoas. Esses dias algumas pessoas foram cometidas, pessoas que são da igreja, pelo Covid. E acompanhamos alguns casos. Um mais antigo que temos orado. Pastor Adson, semana passada, orou e essa irmã, Cibele, voltou para o quarto, graças a Deus. Amados, negócio, mais de 60 dias no hospital. Mas pessoas têm sido ponte. Você pode ser ponte na oração, você pode ser ponte em uma doação, você pode ser ponte se oferecendo, de que maneira você pode ajudar. Outros irmãos que tiveram também, puderam ser tratados em casa, já estão curados, restabelecidos. Outros que passaram pelo hospital, ficaram alguns dias, voltaram para casa, já estão restabelecidos. Nesses dias nós ficamos aí sabendo que mais um irmão nosso aqui, que faz parte do Ministério de Homens, Ministério de Casais, o irmão Nildo, ele também foi cometido do contágio positivo, tanto ele quanto o filho. Primeiro o filho dele, o Thales, e depois ele, o irmão Nildo. E estava tendo febre, foi para o hospital esses dias, sexta-feira, voltou para casa, estava em casa ontem, e nessa madrugada ele voltou a ser hospitalizado, e nós queremos orar por ele. Hoje no final eu quero orar pelo Nildo, quero orar pelo Thales, queremos declarar a saúde restabelecida em nome de Jesus. Mas algumas coisas precisamos fazer. Como ação social, a igreja tem estendido pontes para chegar nas casas, nas famílias. Então nós temos um grupo de pessoas que fazem parte da igreja, e a igreja não está com as portas abertas para cultuar, mas nós temos os canais de acesso. Então todos os membros da igreja que porventura estejam passando pela necessidade, você tem participado. No momento da oferta nós estamos distribuindo cesta básica para esses irmãos. Também acessamos algumas pessoas que são familiares, conhecidos de alguns irmãos, e dentro das nossas limitações, nós não podemos fazer coisas exuberantes, porque nós fazemos com aquilo que tem chegado até nós.
mas temos feito isso. Nós temos procurado procurado estender esse canal, essa ponte de ajuda para tantas pessoas. Nós precisamos construir pontes. O que eu e você podemos fazer? Essa é a pergunta que ecoa nessa manhã. Sejamos pontes. Sejamos a ponte que conecta. Sejamos a ponte que acessa. Sejamos a ponte que conduz. Eu e você podemos ser essas pontes, conectando, acessando, conduzindo. Nós temos tentado fazer esse trabalho. Amados, nós trabalhamos com grupos de vida, células, grupos familiares, enfim, nós chamamos aqui o nosso de grupos de vida, aonde nos encontrávamos na nossa normalidade, quinzenalmente nas casas. Você entra na igreja, passa pela integração e tem a disposição de participar de um grupo desse. Assim que funciona. Todos aqueles que estão envolvidos em algum segmento da igreja estão em grupos, mas nós não obrigamos todos. Aí o que nós descobrimos? As pessoas dos grupos são acessadas pelos seus líderes. Os seus líderes colocam ali como está tudo bem no seu trabalho, está com alguma necessidade. Olha, nós podemos ajudar com cesta básica. E eles continuam se reunindo, agora semanalmente, em reuniões online. Então, nas reuniões online, o grupo se vê, o grupo ouve, oram juntos, tem a lição, estudam a palavra, e isso, as pontes estão mantidas. Mas nós temos um grande número, mais da metade das pessoas não estão em grupos. E por não estarem em grupos, elas não estão sendo acessadas por líderes. Elas só recebem as ministrações, elas presenciais, enquanto estávamos funcionando assim, e agora talvez até pelo canal do YouTube. Mas o que é que nós queremos fazer como igreja? Criar pontes para chegar aí aonde você está. Então prepare-se, estamos nos organizando para levantar esse cadastro de todas essas pessoas que não estão em grupo e que têm o seu telefone aqui conosco, e nós, todos os pastores da igreja e líderes, estarão ligando para você. Você vai receber uma ligação, um telefonema, e nós queremos saber ali através dessa ligação como você está, o que nós podemos fazer por você, orar por você. Isso é igreja. Isso é ser igreja. E o que é isso? É, na verdade, pontes. Pontes que acessam, pontes que conectam, pontes que trazem o favor de Deus para a sua vida. Amém? E é isso que ele estava ecoando dentro de mim. Ora, queridos, nós não podemos nos esconder atrás de tudo aquilo que o mundo aí tem colocado para que eu e você recuemos. Amados, a polícia não parou. Ah, pastor, mas é questão de segurança pública, de cuidar de tudo. Ok. Os profissionais de saúde não pararam. Ah, pastor, mas não podia parar, tem que cuidar das pessoas. Ok. Os transportadores de alimento e supermercados não pararam. Ah, pastor, nós temos que comer. Ok. Mas em tudo isso, são vidas sendo pontes, facilitando coisas para mim e para você. E nós, como igreja, como pastores, também sabemos das nossas responsabilidades. E por isso, nós queremos continuar agindo e atuando dentro desse contexto, da forma que nós podemos fazer, para que você receba, para que você ouça, para que você cresça, para que você seja fortalecido, para que a esperança esteja dentro do seu coração. Amém? Esse é o nosso desejo. Não pare, não se esconda. Eu não estou falando para sermos imprudentes,
Mas não fomos chamados para ficarmos acuados com medo, presos a esses sentimentos. Temos pessoas da igreja que são profissionais de saúde e estão lá no fronte, lá na UTI, lá onde o negócio está feio. Estamos cobrindo essas pessoas em oração. Como é que vocês estão? Como está a sua casa? Percebe? Pontes que dão acesso, pontes que dão conexão, que vão nos permitir chegar para a próxima fase mais fortalecidos. Pastores aqui nossos, que estão fazendo trabalho, sabe aonde? Nos batalhões da Polícia Militar, toda semana. Pastor Carlos, Pastor Osvaldo, Pastor Mário, têm ido ali aos batalhões. Eles têm orado pelos policiais, eles têm orado por aquelas pessoas que eles estão num convívio diário muito tenso. E eles estão sendo o quê? Pontes nesses lugares. E a minha pergunta para você é: será que isso mexe com você como mexeu comigo? E eu falo: Senhor, o que eu posso fazer mais? Como eu posso fazer? Onde eu posso fazer? Então faça essa pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Onde eu posso fazer? Mas, por favor, faça alguma coisa em nome de Jesus. Faça alguma coisa. Construa pontes. Aonde você está? No lugar em que você se encontra, no ambiente em que você está podendo frequentar, seja um ambiente virtual, mas faça alguma coisa, construa pontes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos procurando fazer o máximo para isso. E aí, numa das nossas reuniões aqui, com os pastores e líderes e pessoas aqui da casa, nós entendemos de fazer esse trabalho. E conseguimos entender que esse processo tem gerado um esfriamento. E muitas pessoas que estavam com algumas pontes interrompidas, depois que passar esse tempo, a gente já tem ouvido isso, alguns lugares onde as igrejas estão podendo abrir as portas em alguns estados, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, para 30% da sua capacidade. Muitas pessoas, mesmo com os 30% liberados, muitos não estão chegando nem nos 30% para vir. Enquanto eu recebo todo dia mensagem: pastor, quando vai voltar o culto? Pastor, quando é que vai reiniciar os cultos presenciais? Tantas pessoas perguntando, mas tem muita gente que vai permanecer na sua casa. Se você está nos grupos de risco, ok, continue sendo suprido por esse canal, mas nós vamos respeitar tudo aquilo que eles dizem. E se você quiser vir com máscara, com luva, álcool gel, está tudo aí. Mas ei, quando abrir a porta para vir os 30%, nós vamos colocar aqui os 30% em cada culto e vamos glorificar a Deus juntos. Mas existe um risco de muitos recuarem nesse momento, por não estarem, pelas sementes não terem se aprofundado, pelas sementes estarem num terreno rochoso, ou pelas sementes estarem sufocadas por preocupações desse mundo. Essas pontes poderão ser impedidas de te levar à próxima fase com a segurança que Deus está estabelecendo. Porque você fala: agora a igreja é tudo virtual, eu não preciso mais da igreja, eu vejo tudo pelo meu celular, a hora que eu quero, recebo a palavra, me fortaleço e vou viver a semana. Ei, para, não é assim não, não é assim não. Existe uma importância em congregarmos, existe algo especial no corpo local. Nós somos igreja, a igreja não depende desse local, mas a igreja se encontra nesse local para cultuarmos, para fazermos ações, movimentos que estão criando pontes para que pessoas sejam edificadas. É assim que está funcionando. E se eu e você estamos andando dentro disso, essa é a verdade. Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha o que diz aí a palavra de Deus:
Para finalizar, o último texto, Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. A admoestação fala de trazer uma palavra, de trazer uma correção em amor, de trazer um ensino, de trazer uma instrução. E isso acontece tanto quando estamos perto. Muitas pessoas que vinham aqui e amavam estar aqui, mesmo sem estar em grupo, sem estar nem recebido como membro, porque nós temos as nossas recepções de membro. Mas tem gente que era fortalecido com um abraço que recebia na hora de entrar à igreja. Com o momento do louvor aqui ao vivo, que realmente, amados, eu não sei se você recebeu aí, mas aqui o negócio estava tremendo. Uma unção tremenda nesse louvor, nesse tempo de adoração. E quando nós fazemos isso junto é muito bom. Mas não se acomode quando passar esse tempo de ficar na sua casa. Fala, hoje eu vou. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Isso aqui está bombando. Eu não vejo a hora de encontrar aqui, seja os 30. Eu já me alegro quando eu encontro aqui o grupo de louvor e os irmãos da mídia. Quando tiver 30%, eu vou me alegrar muito mais. E quando passar tudo isso, e nós retomarmos na liberdade de nos encontrar e de nos abraçar com toda aquela intensidade, amados, vai ser um tempo poderoso. Por quê? Porque nós estaremos construindo pontes nesse momento, para que quando chegar esse tempo, para que quando chegar essa hora, nós estejamos conectados da forma que Deus espera que eu e você estejamos. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Glória a Deus, que bom. Eu fico muito feliz em poder compartilhar, e espero que você tenha recebido da forma que eu recebi. Construindo pontes, que possamos viver essa verdade, que você tome consciência de falar, eu vou construir uma ponte. O que você vai fazer? Pega teu celular, liga para aquele irmão, liga para aquela pessoa que Deus vai colocar no seu coração. Enquanto eu estava aqui ministrando, vieram algumas pessoas que faz tempo que eu não vejo, e você falou, ei, construa uma ponte de ligação, faça um telefonema, faça uma videochamada, veja como eles estão, ore por eles, vamos construir essas pontes.